assistindo. Se não conhece o nosso canal, vamos falar então sobre as propriedades da matéria. Bem, na aula anterior, nós falamos sobre matéria, o conceito de matéria. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o ar é matéria, a pedra é matéria, o quadro, o celular, tudo isso é matéria. Quando eu tenho um pedaço limitado de matéria, eu tenho o que a gente chama de corpo. Vou lá no quando eu pego esse corpo e transformo esse corpo num formato que vai ter utilidade para o homem, ele é chamado de objeto. Então, por exemplo, tem ouro lá. Ouro é difícil de achar. Vamos pegar outra coisa, né, cara? Então, fui lá, peguei madeira. Então, tem um monte de árvore. Madeira é matéria. Ele numa cadeira. Então, eu crio um objeto. Então, um objeto é uma parte da matéria com formato apropriado para a utilização do homem. E a matéria pode ser encontrada nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? Que a gente conversou lá, beleza? Mas o que importa agora são as propriedades da matéria. Nós temos 2 qualquer tipo. As propriedades específicas, elas vão definir ou distinguir os tipos de materiais. Exemplo, testar um material para descobrir o que ele é. Esses testes não poderiam ser baseados em propriedades gerais, porque as gerais valem para todo mundo. Não vai. Então, nós temos propriedade geral de visibilidade, impenetrabilidade e inércia. As propriedades específicas eu vou dividir em físicas, químicas e organolépticas. Propriedades físicas estão relacionadas àquelas que não têm a ver com transformações químicas ou com reações químicas. Então, ponto de fusão, ponto de reação química, oxidação, reatividade, aquelas são qualquer tipo de matéria. Você não vai conseguir tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria tem massa, tem volume, tem extensão, propriedade geral. Divisibilidade, toda matéria pode ser dividida. Um sólido pode ser dividido. Um líquido pode ser dividido. Um gás pode ser dividido. Pode? Pode, claro. Variabilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Propriedade é a impenetrabilidade da matéria. A matéria é impenetrável. Inércia, que é uma das leis de Newton, que é a capacidade que todo o corpo tem de manter o seu movimento original, certo? Se ele está em repouso, a tendência dele é ficar em repouso. Seja esse repouso já as propriedades específicas, elas são muito seletivas, elas distinguem os diversos tipos de materiais. Quem são propriedades específicas? As físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, né? Estado físico, tudo isso é propriedade física e é específico. Gramas por ml, mas também temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Cada material tem o seu ponto de fusão e ebulição. Na verdade, existem 4 propriedades físicas que elas distinguem todos,
são usadas para distinguir material. Solubilidade, ponto de fusão, ponto de relacionadas às reações químicas, como combustão, oxidação. E olha como é específico. Qualquer material queima? Não. E mesmo entre os que queimam, queimam de forma diferente. Qualquer material oxida? Não. E mesmo entre os que oxidam, oxidam de forma diferente. Então, uma coisa específica da matéria. Lembrando que física, química e organoléptica fazem parte das propriedades específicas, onde você consegue diferenciar os tipos de materiais por essas propriedades. Certo? Belezinha? Então tá. Olha essa questão. Na química, para se caracterizar determinado material, são utilizados, dentre outras, 4 E em um laboratório foram obtidos dados de uma tabela baixa relativa a propriedades específicas de algumas amostras. E aí, ele dá massa, volume, temperatura de ebulição. E ele faz 5 afirmações. Eu não vou ler as afirmações agora, porque a gente vai analisar. Fica mais fácil da gente analisar. Então, vamos lá. E ele quer, claro, que você marque quais são as verdadeiras. Primeira coisa, vamos ler essa tabela direta. Olha só, a temperatura é de 5 graus Celsius, os materiais material C. Então, o ponto de fusão acima de 115, está entre menos 40 e 115 ou está acima de 115? Está aqui, né, cara? Está no meio, então, olha ali, substância C, realmente. Vamos ver a D. A D, o ponto de fusão é 0 e 100. D tem tudo para ser a água. E é, né? Porque olha a densidade. Vai estar aqui, logo é líquido. Então, tá certo? 100 graus Celsius realmente é líquido. Afirmação 2. Massa e volume são propriedades específicas? Não. As propriedades específicas são as propriedades físicas, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Então, massa, volume, divisibilidade, impenetrabilidade, inércia são propriedades gerais da matéria. Então, essa está errada. Ok? 1 certa, 2 errado. Vamos para a próxima? 3. Se o material B for insolúvel em D, então B não se mistura com D. B e D formam uma mistura heterogênea, eles não se dissolvem. Acho menos denso em cima. Pensa em água e óleo. Não se misturam. Quando você tem água e óleo, a água fica embaixo, óleo fica em cima, porque a água é mais densa que o óleo. Mas o óleo é mais grosso, isso não é densidade. Isso é mais densa. Tem que trabalhar com a substância, tem uma massa de 174 e um volume de 100. Como é que eu calculo densidade? Só pegar a massa e dividir pelo volume. Densidade, massa sobre volume. Beleza, vamos fazer então a densidade de B. Massa de B, 174, volume de 100. Peguei da tabela, no IV, 1,5. Velocidade de 1 grama por centímetro cúbico. Vocês perceberam que B é mais denso do que D? Se B é mais denso, é porque B fica embaixo.
o mais denso embaixo, menos B vai afundar menos denso, ele flutuaria, mas como ele é mais denso, ele afundou, certo? Próximo, então essa já é verdadeira, porque ele diz que afunda. Se o material A for insolúvel em D, mesma história. Quando A for agora, ó, 115, calculando a densidade, 1,15. Opa, é maior. Se A é mais denso que D, conclusão, ele afunda também, D vai ficar em cima. Mas aqui, 1 por 100 vai dar abaixo de 1, vai dar 0,74. Então, nesse caso, flutuaria. Mas nos casos envolvidos, não. A temperatura de densidade, o que é? A massa sobre volume. Então, vamos pegar a massa de é 0,74 gramas por ml. Se você lembrar, as afirmações 1, 3 e 5 são as verdadeiras, estão corretas. Excelente esse exercício, ótimo. Propriedade de um material tem que ser específico, organolépticas, físicas. Vamos lá. Organolépticas, química. Sabor, ponto de fusão. Quem são, reatividade, tudo isso é cor, organoléptico, né? Cor, odor, sabor, organoléptico. E os físicos da matéria, obviamente, física. Então, A, B, C, C. Procure mais exercícios. Matéria. Na próxima aula, a gente vai falar de substância pura e mistura. Não perca.